Boa noite a todos, boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Quase boa noite, né? Porque ainda é dia lá fora. E hoje quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com vocês neste momento de exercício de fé. Porque se nós estamos aqui hoje, nesta casa de trabalho, nesta casa de oração que nos acolhe, nós estamos em um exercício de fé. Se vocês saíram de suas casas em pleno sábado para vir ao centro espírita, ouvir alguém que vocês não conhecem falar sobre espiritismo, falar sobre fé, isso significa que vocês têm fé. Talvez alguns tenham um pouco mais de consciência, talvez alguns tenham um pouco menos de consciência. Mas se vocês estão aqui hoje fazendo esse exercício, significa que vocês têm fé. Significa que vocês sabem que existe algo que vai além da matéria, que existe algo maior do que isso que nós vemos, do que isso que nós palpamos neste momento em que estamos encarnados na Terra. Vocês sabem que existe algo que nos espera no futuro e que nós precisamos estudar, precisamos buscar, precisamos compreender o que é esse algo que existe no futuro. Como chegar lá? De que forma chegar lá? Qual é o melhor caminho para chegarmos lá? E por isso nós estamos aqui hoje fazendo um exercício de fé, em comunhão. Hoje eu estou aqui e vocês estão sentados aí, mas amanhã eu estarei sentado aí e vocês estarão aqui, porque o trabalho vem para todos, talvez não ao mesmo tempo, não no mesmo momento, talvez não da mesma forma, mas ele chega. Porque Jesus nos chama a todos. Porque todos nós que estamos aqui encarnados neste momento, somos, infelizmente, com algumas exceções, ainda somos espíritos renitentes no erro. Então o trabalho vem até nós, muitas vezes não por mérito, mas vem por misericórdia, porque Jesus olha para nós e diz assim: meu irmão, você tem errado tanto, há tanto tempo, mas eu vou te ajudar, eu vou te dar a chance de trabalhar, e nesse trabalho você vai ter que estudar, você vai ter que se focar, você vai ter que lidar com as suas emoções, vai ter que lidar com as situações que apareçam à sua frente, e com tudo isso, o seu foco vai sair do erro, e o seu foco vai passar a ser o progresso. Então, o trabalho chega para todos nós, porque Jesus chama a todos, ele não abandona ninguém. E quando o trabalho chega, o que nós temos que fazer é abraçá-lo. Temos que ser fiéis ao trabalho. Temos que ter fé no trabalho. Então, olhando para a palavra fé, se nós formos buscar lá nas suas origens, se nós formos buscar lá no latim, nós encontramos a palavra fides, que significa fidelidade. Vamos esquecer um pouco então a palavra fé, vamos pensar em fidelidade. E aí eu pergunto para vocês: fidelidade é algo que se constrói ou é algo que simplesmente acontece? Ser fiel a algo ou a alguém é algo que se constrói ou que simplesmente acontece?
é algo que se constrói. Porque quando eu escolho ser fiel a algo ou a alguém, não basta eu fazer a primeira escolha, porque no decorrer da vida, no decorrer das situações, vão surgir inúmeras novas situações que vão testar a minha fidelidade. Então, todos os dias eu tenho que escolher ser fiel a algo ou a alguém. Eu tenho que trabalhar para que essa fidelidade se desenvolva, se torne forte, cresça. Porque se eu fizer a escolha uma vez e esquecer dela, na primeira dificuldade eu mudo de caminho. Então, fidelidade é uma escolha. E fidelidade se remete também à confiança. E aí eu pergunto novamente para vocês: confiança é algo que se escolhe, que se constrói, ou é algo que simplesmente acontece, que simplesmente existe? Vamos usar um exemplo extremo. Jesus, governador da terra. Vocês acham que Jesus teve que trabalhar muito, estudar muito, progredir muito para se tornar governador da terra? Teve que construir confiança com o Pai? Ou vocês acham que o Criador de repente olhou para Jesus e falou assim: gostei de você, vou te dar a terra? Não, não foi assim. Jesus teve que trabalhar muito para se tornar quem Ele é e tomar o posto que Ele tem hoje. Então, confiança também é algo que se constrói. Então, ser fiel se trata de construir confiança. E confiança é algo que se sabe, não é algo que se acredita, que se imagina. Confiança, como nós dissemos, é algo que foi construído. Você conhece o processo, e então você sabe do que se trata aquilo. Você tem certeza. Não foi alguém que te disse. Você compreendeu, você buscou, você entendeu. Vou tomar uma aguinha. Então, o grande problema é que quando nós falamos de fé, certamente nós temos também que falar de Deus. E quando nós falamos de Deus, nós nos deparamos com uma situação que é uma situação muito difícil, pois há centenas de anos as filosofias religiosas que existem na Terra têm usado a palavra Deus, o nome Deus, de forma equivocada. Tem trazido uma interpretação limitada para o ilimitado. Tem tentado transformar Deus, encaixar Deus nas nossas características humanas, nas nossas pequenas características humanas, nas nossas frágeis características humanas. E como você pode enquadrar o eterno no limitado? Como que você pode enquadrar o infinito num espaço tão pequeno que é esse que nós conhecemos aqui? Então, durante centenas de anos, nós humanizamos Deus. Nós transformamos o Criador do universo em um homem falível como nós, cheio de vícios, cheio de tendências. E Deus não é isso. Deus criou esse universo infindável, imensurável. Se você sair agora viajando na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, se você ficar 1 milhão de anos viajando na velocidade da luz, sabe quanto que você anda no universo? Nada. Você não dá um passo no universo.
Esse é o tamanho do nosso universo. E Deus, para ser o Criador do universo, Ele tem que ser muito maior do que isso. Então, como limitar Deus dentro das nossas características? É impossível. É impossível fugir do erro fazendo isso. E quando nós limitamos Deus dentro das nossas características, surgem ideias mais ou menos assim: o seu Deus está errado, o meu Deus está certo. O seu Deus é bom, o meu Deus é ruim. Como se existissem vários deuses, sendo que existe um só. Ou como se o Deus, o Criador, olhasse apenas para um grupo e esquecesse de todo o resto. E Deus não faz isso, nós sabemos que Deus não faz isso. Deus olha por todos. E a partir dessas limitações e dessas ideias que foram sendo criadas durante todos esses anos, nós começamos a criar rituais exteriores, que não tem nada a ver com o que Deus quer da gente. Porque o que Deus quer é um movimento interior do Espírito. Deus quer um movimento de transformação do Espírito. E isso se dá independentemente do que acontece no exterior. Porque isso é de responsabilidade de cada um consigo mesmo. E quando nós criamos esses movimentos exteriores, esses rituais, nós criamos juntamente com eles as crenças. E aí o problema vai ficando cada vez mais sério. Porque quando nós falamos de fé, para a grande maioria das pessoas, a fé se confunde com crença. E crença é algo que se acredita, que não se discute, que não se verifica. Crença é algo sem racionalidade. É algo que alguém te disse e que não pode ser discutido, não pode ser debatido. É inquebrável. Mesmo que aquilo vá contra a lógica, mesmo que aquilo vá contra a racionalidade. E pela crença, a fé se torna cega. A fé cega aceita sem verificação nenhuma, tanto verdadeiro quanto falso. E pela fé cega, levada em excesso, surge aquilo que nós chamamos de fanatismo. Quantas pessoas já foram assassinadas em nome de Deus? Quantas pessoas já foram torturadas em nome de Deus? Quantas pessoas foram queimadas em nome de Deus? Será que era isso que Deus queria? Eu tenho certeza que não. Então a fé deve ser raciocinada. A fé deve buscar a verdade, porque a fé cega, ela tem medo do progresso, porque o progresso ilumina, o progresso clarifica, e quando o progresso ilumina, ele mostra a verdade. A fé raciocinada não tem medo do progresso. A fé raciocinada busca o progresso, porque o que é verdadeiro tanto na obscuridade quanto na luz brilhante. Então esse deve ser o caminho que nós devemos trilhar, o caminho da fé raciocinada. Então, se a fé ela vem de fidelidade, de confiança, de raciocínio, que são todas questões que nós construímos, podemos dizer então que a fé se constrói. A fé não se impõe para ninguém. A fé se adquire. E todos podem adquiri-la, até os mais refratários. Basta buscar com sinceridade.
Aqueles que dizem, eu busquei a fé e não encontrei, não buscaram com sinceridade. Porque buscar a fé se trata de fazer aquilo que nós falamos agora há pouco, fazer esse movimento interior, esse movimento de renovação do espírito, esse movimento de renovação mental. E isso depende de trabalho, isso depende de esforço, isso depende de estudo. Isso depende de se desligar da matéria física que nós temos aqui nesse momento. E nem todo mundo quer isso, porque é confortável ficar aonde nós estamos, é confortável ficar parado, é confortável ficar estagnado. Mas diante da ociosidade, chega uma hora que a dor chega, porque o ocioso, ele não progride mais, e chega um momento que nós precisamos progredir, e de uma forma ou de outra, a vida vai tentar nos fazer progredir. E se esse progresso vai acontecer de uma forma serena, ou de uma forma turbulenta, isso só depende de nós. E não é a fé que nos procura, somos nós que procuramos a fé. Se eu ficar sentado no meu sofá, esperando alguma coisa acontecer, esperando Deus resolver os meus problemas, Ele não vai resolver os meus problemas, porque não é isso que Deus faz. Deus te dá a oportunidade de você resolver os seus problemas, porque você precisa aprender, você precisa crescer. Então aquele que quer, aquele que busca sinceramente, ele encontra a fé. É claro que existem pessoas que têm uma fé quase que inata, vamos dizer assim. Basta uma centelha para que a fé se desenvolva no espírito. E existem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. Os primeiros são espíritos que já adquiriram algum progresso. Nele a educação já está feita. Os segundos são aqueles espíritos que ainda estão um pouquinho atrasados, precisam ainda caminhar um pouquinho mais. Neles a educação está sendo feita. E eu digo está sendo feita porque todos finalizarão o processo educativo. Se não for nesta encarnação, vai ser na próxima. Se não for na próxima, vai ser na próxima. Em algum momento, o progresso chega. Como eu disse, se esse caminho vai ser turbulento ou vai ser sereno, isso depende das nossas escolhas. Então, se a fé deve ser construída, como tudo que é construído, ela precisa de uma base. Quando nós vamos construir um prédio, vamos construir uma casa, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Construímos a base. A base deve ser forte, deve ser estruturada para aguentar o peso que vem acima. E qual é a base da fé? Da fé raciocinada? É a compreensão. Devemos buscar compreender para desenvolvermos uma fé saudável, uma fé equilibrada, uma fé que busca a verdade, a realidade. E hoje em dia não se aceita mais a fé cega, porque a fé cega, muitas vezes, ela tenta impor a aceitação de conceitos que vão contra o livre-arbítrio e o raciocínio e a razão. Então a fé cega gera incrédulos. É contra essa fé que o incrédulo se levanta, porque ele vai lá ver o que a ciência diz.
E ele vai do outro lado ver o que a crença diz, o que a fé cega diz. Com quem ele fica? Com a ciência. Então a fé cega gera dúvidas. Gerando dúvidas, ela gera incredulidade. Então nós devemos buscar a fé raciocinada. A fé raciocinada se apoia nos fatos e na lógica, não deixando dúvidas. Ela se torna uma fé inabalável. O indivíduo tem fé porque compreende, e ele compreende porque raciocina. Essa é a fé que o espírita procura. Essa é a fé que o espiritismo procura. O espírita não deve se limitar a crer. O espírita deve buscar compreender, deve estudar, deve trabalhar, deve pensar, deve buscar a Deus, não simplesmente acreditar em algo que foi dito. Fazendo isso por meio da fé raciocinada, então o mundo espiritual passa a se revelar à nossa frente. Nós começamos a perceber a existência de um mundo que vai além da matéria. Nós começamos a nos conectar com esse mundo. Esse mundo passa a viver conosco. E nós começamos a perceber que esse planeta, que essa vida tão pequena, que os problemas dessa vida às vezes são tão pequenos, que a matéria é tão pequena, e a matéria vai se amesquinhando diante da vida espiritual. E nós vamos nos desconectando da matéria e vamos nos espiritualizando. Vamos percebendo que nós somos espíritos imortais. Somos espíritos que vão viver infinitamente. Daqui a alguns bilhões de anos, quando essa terra não existir mais, quando o sol não existir mais, quando tudo isso que nós conhecemos não existir mais, nós ainda vamos existir. E nós vamos estar lá acompanhando tudo isso. Espero que trabalhando para auxiliar com tudo isso. E esse caminho nós só construímos por meio da fé raciocinada. É lógico que o Espiritismo não pretende ser o único caminho da salvação. Essa não é a pretensão do Espiritismo. Mas, com os ensinamentos que o Espiritismo traz, com os sentimentos que o Espiritismo inspira, ele ajuda e muito nesse caminho. Para quem busca, para quem realmente leva a sério. E por isso o Evangelho nos diz assim: deve-se amar a Deus sabendo porque o ama, deve-se compreender, deve-se crer nas promessas sabendo porque se crê. Então a fé é uma construção raciocinada. E por isso nós podemos dizer então que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque a fé, se ela é uma construção, ela deve ser ativa. A fé deve se tornar trabalho em prol do desenvolvimento. Tornando-se trabalho em prol do desenvolvimento, a fé o trabalho alimenta as bases da fé. E com bases fortes, o trabalho e a fé despertam no espírito sentimentos nobres, sentimentos que muitas vezes estão plantados lá no fundo e que nós precisamos desenvolver. Então é essa fé sincera, ativa, trabalhada, essa é a fé que empolga, que contagia, porque essa fé se torna exemplo. E não existe melhor forma no mundo do que transmitir algo do que por meio
do exemplo. Se você quer ensinar algo para alguém, dê o exemplo. Falar, qualquer um fala. Fazer é diferente. Então a fé deve ser ativa, deve ser trabalhada. Mas falamos então sobre construção da fé, sobre como se dá toda essa construção da fé, a necessidade da fé ser trabalhada, ser raciocinada, mas no final das contas, o que é a fé? A fé é um sentimento inato do destino futuro do espírito. A fé é a consciência das imensas faculdades que estão depositadas em germe no espírito. Faculdades essas que estão em estado latente e estão sob nossa responsabilidade para nós as desenvolvermos por meio do estudo, por meio do trabalho. E teve alguém que falou isso para a gente, que ensinou isso para a gente. Esse alguém foi Jesus, quando disse que a fé move montanhas. E a parábola diz assim: quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. E Jesus respondeu, dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então Jesus quis nos dizer o seguinte, que aquele que tem fé pode transformar qualquer coisa. E se todos nós alimentássemos a nossa vontade por meio da fé, nós poderíamos fazer qualquer coisa, inclusive aquilo que comumente se chama de milagres. Porque os milagres não são algo sobrenatural. Os milagres são um efeito natural do desenvolvimento das faculdades do espírito. Os milagres são as potências do magnetismo colocadas em ação por meio da força da fé, da força da vontade. Era isso que Jesus fazia. Jesus utilizava do magnetismo por meio da força de vontade que ele sabia que ele tinha dentro de si, e ele colocava aquilo em ação. E assim ele conseguia transformar praticamente tudo. Porque nós somos energia. O nosso corpo se constitui de energia, até a matéria. Então, se eu sei colocar a minha vontade para atuar em cima dessa energia, eu consigo transformar qualquer coisa, inclusive a mim mesmo, que é o mais difícil, que é sempre o mais difícil. Mas falamos tanto sobre fé, falamos inclusive que pela fé nós podemos realizar qualquer coisa, mas falamos pouco sobre Deus. E alguém pode se perguntar: se Deus está tão longe de mim, é tão incompreensível para mim, como eu sei que Deus existe? E aí nós vamos lá em Kardec, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 4, 5 e 6, onde ele pergunta assim para os espíritos:
onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos respondem: num axioma que aplicai às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Ora, nós vivemos num universo imensurável. Mas apesar de ser imensurável, tudo se encaixa perfeitamente. Desde a vida microbiana aqui na Terra até os astros no cosmos. Tudo está no ponto perfeito. Se tudo isso está encaixado tão perfeitamente, como pensar que o acaso ou nada criou isso? Se tudo que nós conhecemos, esse microfone, esse computador, tudo que tem uma certa complexidade, tudo que é criado vem de uma mente inteligente, por que a vida, o mundo, o universo seria diferente disso? Outro dia eu vi um cientista falando assim: quando nós vamos analisar todos os elementos que se juntaram para criar a vida na forma como nós conhecemos, tudo foi tão complexo que nós só podemos concluir que foi o acaso. Tem lógica nessa fala? Nem receita de bolo se faz ao acaso. Imagina a receita da vida. Então basta nós olharmos para a criação, que nós vamos entender que existe um Criador muito maior do que isso. Nada surge do acaso, nada surge do nada. Então Kardec continua e pergunta assim: que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E os espíritos respondem: a de que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio: não há efeito sem causa. Em seguida, Kardec pergunta: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? E os espíritos respondem: se assim fosse, por que existiria nos ossos selvagens esse sentimento? Então, o sentimento de que existe um Deus, de que existe um Criador, sempre esteve conosco. Talvez lá atrás nós não compreendêssemos muito bem, nós imaginássemos que cada coisa que acontecia no mundo era reflexo de um Deus diferente, e daí nós fomos nos desenvolvendo, fomos compreendendo, fomos aprendendo. Mas esse sentimento de que existe algo maior sempre esteve conosco. Por quê? Porque Jesus nos disse: Deus está dentro de nós. Então, se Ele está dentro de nós, nós podemos percebê-lo, nós podemos senti-lo, e conforme nós vamos progredindo, esse contato vai ficando cada vez mais forte. Mas onde é esse ponto de encontro exato? Como me encontrar exatamente com Deus? E aí eu vou recorrer um pouco à física. Vou recorrer a um cara chamado Albert Einstein. Esse cara, ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que o tempo e o espaço são relativos. O que significa isso? Significa que eles mudam de acordo com a velocidade ou com a força gravitacional. Então, se eu estiver aqui na Terra parado, olhando para a luz do Sol, vendo a luz do Sol chegar até a Terra, eu vou perceber que em 8 minutos ela percorre 150 milhões de quilômetros até chegar à Terra. Agora, se eu estiver viajando lado a lado
com a luz do Sol, e eu estiver a 90% da velocidade da luz, olhando para a luz do Sol, essa mesma luz que antes caminhava 150 milhões de quilômetros e demorava 8 minutos, agora caminha apenas 65 milhões de quilômetros e leva apenas 3 minutos e meio para chegar na Terra. Ou seja, de acordo com a minha velocidade, o tempo e o espaço se modificam. Mas e se eu estiver viajando exatamente na velocidade da luz e olhando para a luz do Sol? O tempo e o espaço ficam iguais a zero. Não existe mais tempo, não existe mais espaço. E o que nós podemos concluir com isso então? Podemos concluir que tempo e espaço não são um simples efeito causado pela nossa sensação de movimento ou pela sensação de colocarmos uma coisa aqui e outra coisa ali. Tempo e espaço são regras criadas que têm uma forma específica de funcionamento. Então, se eles foram criados, quem criou? O Criador. Eles foram pensados, foram colocados para funcionar em nosso proveito. E se o Criador pensou nisso, isso significa que Ele está fora desta regra. Porque Deus é onipresente? Porque para Ele não existe espaço nenhum. Porque Deus é eterno? Porque para Ele não existe tempo. Eternidade não é passagem infinita de tempo. Eternidade é tempo nenhum. Se nós olharmos os fótons que saíram ali do Sol e viajaram até a Terra, para eles que estão na velocidade da luz, é como se eles estivessem totalmente parados e não tivesse passado tempo nenhum. Então, para Deus, tempo, espaço não existem. E qual que é o problema? Nós vivemos dentro do tempo, dentro do espaço, dentro das formas. Então, aonde está o meu ponto de encontro com Deus? Está fora das formas, fora do tempo. Mas como que eu faço para chegar lá? Eu tenho que praticar. E como eu pratico isso? Eu tenho que começar a olhar para a criação primeiramente, sem julgar. Reconheço a criação sem olhar e falar: isso é bonito, isso é feio, isso é bom, isso é ruim. Eu gosto do meu cachorrinho, não gosto daquele inseto, mas tudo faz parte da criação. Então eu tenho que reconhecer a criação sem julgar a forma e entender que tudo faz parte da criação. E o segundo passo é estar totalmente presente no que está acontecendo agora. Porque se para Deus não existe tempo, para Deus não existe passado, não existe futuro. Isso são criações. Ah, mas eu estou aqui presente. Será que está mesmo? Aonde está a sua mente agora? Está totalmente focada aqui ou está pensando no que você vai fazer daqui 15 minutos? No que você vai fazer amanhã? Então, manter-se totalmente presente, totalmente focado. E existe um caminho aonde nós conseguimos fazer essas duas coisas. Deixar de se envolver com as formas, com o espaço, e deixar de se envolver com o passado, com o futuro e vivendo agora. Esse caminho é o caminho do silêncio. O silêncio interior, o silêncio mental. A partir do momento que você faz silêncio, que você olha para dentro de si mesmo, você começa a reconhecer, encontrar sentimentos que antes você não conhecia.
que estão lá no meio de toda aquela bagunça que é a nossa vida geralmente. E quando você faz silêncio, tudo isso começa a se organizar. E daí você vai se aprofundando, até que chega em um ponto que você encontra Deus dentro de você, que você se conecta com o Criador. Porque se Jesus disse que Deus está dentro de nós, nós temos a capacidade de nos conectarmos com Ele. Nós temos uma ligação direta com Ele. Nós só temos que encontrar essa ligação. É claro que isso não acontece do dia para a noite. A partir desse momento eu vou fazer isso. Não. Você vai tentar. Aí, como a sua mente está habituada a funcionar de uma forma barulhenta, você não vai conseguir. Aí você vai tentar de novo, você vai tentar de novo, e de novo, até que vai chegar um momento que você vai conseguir. Aí você vai conseguir um pouquinho. Aí depois você vai conseguir mais um tanto. E assim funciona o progresso. E assim nós vamos progredindo. E assim nós vamos construindo a fé. E assim nós vamos nos conectando com o Pai, com o Criador e com todo o universo que está à nossa volta. Então a lição que eu tiro de hoje é trabalhar para construir a fé, estudar para construir a fé, raciocinar para construir a fé, olhar para dentro de mim, sair da forma, sair da matéria, sair do que a minha mente diz que vai acontecer ou que já aconteceu, perceber o que tem dentro de mim, e assim eu posso encontrar a fé. Eu sou capaz, todos somos capazes. Muito obrigado, espero que eu tenha conseguido ser claro nos ensinamentos do Evangelho para vocês e que todos tenham uma boa noite.